Posso ver vezes posso ver às vezes consistência. Posso ver vezes eu não conheço. Quem espera em perfeição, eu não conheço. Quem espera em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Não há outro igual a Ti, Senhor. Tu és digno, toda a glória, toda a louvor, toda a santo, Senhor. Santo, Deus poderoso, Santo, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele é santo, ele é digno. Somente ele deve ser adorado para todo sempre. Amados, tivemos um probleminha, por isso que você não conseguiu mais acessar pelo YouTube e pelo Facebook, mas já retomamos, já enviamos um novo link para vocês em particular. Você pode já acessar da sua casa pelo YouTube. Bom, se for assim o caso, se for mais confortável para você, meu irmão, minha irmã, colocar na sua TV, você tem a opção de acessar tanto pelo Facebook como também pelo YouTube, tá bom? Já mandamos um novo link aí. Eu não sei o que está acontecendo. Bom, mas caso haja alguma outra dificuldade como esta, como houve, você corre para o Instagram, tanto meu como também do da igreja, tá?
sem dificuldade nenhuma, beleza? Mas estamos aí transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook. Muito bem. Nós vamos ter um momento de oração, mas outro momento, mas esse momento agora vai ser um momento intercessório. Vamos estar orando e vamos orar pelas autoridades públicas, tá bom? Não só em termos de governo, mas também no sentido, em outras áreas, aqueles que a Bíblia diz, aqueles que são investidos de autoridade. Por isso, nós vamos orar por eles também nessa noite, tá? Tanto aqueles que estão na linha de frente, na segurança pública, em todos os setores, aqueles que são líderes, autoridades, que foram, assim, constituídos para liderar, né? Uma equipe, um grupo, um povo, enfim, uma organização. Nós vamos estar clamando e orando por estas vidas. Quero também, nesse momento, estar apresentando em oração, está pedindo, né, que você ore também pela vida da mãe do nosso irmão Simar, tá? Ela, infelizmente, teve que ir para a UTI novamente, não passou bem ontem à noite, e até o momento que eu obtive informação, eles não tinham informação ainda do quadro dela, tá? Mas logo, logo eles vão ter e vão passar para mim essa informação. Quero cumprimentar também nosso irmão Jonathan, que está aqui conosco no meu Instagram. Se vocês quiserem vir para o Instagram da igreja, fiquem à vontade, que aqui vocês acompanham o Estado de Louvor. Hoje, com certeza, é a internet. A captação de som de vocês não está saindo com qualidade, mas tudo indica que é a internet, tá? Muito bem, então vamos continuar cultuando a Deus, e nessa proposta de culto, nós vamos também interceder por vidas. Eu vou pedir para a Letícia estar orando nesse momento, clamando por estas vidas, por gentileza. Ela vai nos conduzir a Deus em oração nesse momento intercessório, tá? Orando pelas autoridades, orando também pela vida da nossa querida Maria, e apresentando também a vida da nossa irmã Edith, tá bom? Vamos orar. Pai nosso Deus, eu vou me agradecer pelo nome. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Meu Pai, o Senhor nos aceita, meu Pai. O Senhor permite que cultuemos, meu Pai, que o adoremos. Sim, Pai, obrigado. Não seja a Ti, porque não tem nada em nós, não há nada, meu Pai, que possamos orgulhar de nós mesmos. Sim, Mas sim. tudo o que nós tudo de bom que fazemos é de Ti. Obrigada, porque eu sei que essa consciência, esse entendimento também veio de Ti, vem do Teu Santo Espírito. Somente, Pai, nós queremos pedir pelos governantes, estamos de momento de eleição. Tem muitas pessoas, Pai, com boas intenções, pessoas com más intenções egoístas, outras podemos dizer que tem de fato uma boa intenção, mas sabemos, meu Pai, que toda motivação Sim, Pai, que não estiver depositada em Ti é uma motivação vã. É por isso que nós clamamos por todos esses candidatos sim, que estão aí, meu Pai. Porque sabemos que uns têm só de boas intenções, se faz um governo sábio, um governo de respeito, humildade, Pai. Então nós te clamamos por todos os candidatos, seja para prefeito, vereador, por todos que compõem, meu Pai, esse governo, que só possa estar de fato tanto abençoando quem está se candidatando, como também nos dando sabedoria para estarmos sabendo votar, sabendo escolher. sim, meu Pai. Em nome de Jesus, governa o nosso coração, que nós também não possamos ter intenções egoístas, meu Pai, Sim. intenções onde o que visamos não seja, meu Pai, de fato, o bem comum, o bem da sociedade. Então, nos ajuda, meu Pai. Jesus, te peço também por Ana Maria, mãe do nosso irmão Mar, Sim, meu Deus. pela nossa irmã Edith, meu Pai, Em nome de Jesus. que encontra, meu Pai, Irmão Zé, numa situação difícil. irmão Zé, Uma situação onde
Ao olhar humano, nós podemos dizer que não tem solução, que não há saída. Mas que bom que nós não enxergamos com o olhar humano, não enxergamos com o olhar espiritual. Porque o Deus que servimos, Pai, é o Deus criador do céu e da terra. Amém. É o Deus que move montanhas. É o Deus que, mesmo sendo tão grande, habita em nós, Pai. Então, nós te clamamos, peças que o Senhor possa, meu Pai, estar abençoando, consolando, fortalecendo. Amém. Nesse Em nome momento, do Senhor Jesus. E nós cremos, meu Pai, que nesse momento nossos irmãos também podem estar fortes, Pai. Porque assim como Paulo disse, meu Pai, na nossa fraqueza, que a nossa fraqueza produz, meu Pai, força, mas só se tiver depositado em Ti, meu Pai. Sim. Então nós te clamamos por essa força espiritual, meu Pai, por esse renovo, por essa transformação. Sim, sim. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. É verdade, assim cremos. Continua conosco por tudo que será falado, por Tua palavra que será lida, que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai. E que o Senhor possa ser, acima de tudo, glorificado por meio de nossas vidas. Amém. Agora sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos adorar a Deus nesse momento. Estamos adorando a Deus com a nossa vida, com a intenção do nosso coração, com a música. Vamos continuar, então, adorando a Deus agora com os nossos dízimos, nossas ofertas. Vamos adorar, vamos exaltá-lo, vamos enaltecê-lo para todo sempre. Minha querida Lidiane, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.
Amém, glória a Deus, realmente Ele é santo. Minha querida Gilmária, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Bom em tê-la aqui conosco. E Lívia, Deus abençoe também, minha filha, em nome do Senhor Jesus. Meu querido pastor Zica, da Igreja Batista Teosópolis, pastor da juventude, dos adolescentes, Deus abençoe a sua vida também, meu amigo. Amanhã temos uma reunião maravilhosa com o pastor Lucas, lá da Igreja Batista em Miami, da Flórida. Vai ser um tempo muito oportuno. Não perde não, fica de fora não, viu? Tive a oportunidade de conhecer o pastor Lucas e convidei ele para amanhã falar para nós, os pastores, amanhã, 8 da manhã, que maravilha. Então, amanhã, pastor Ziga, quero contar com sua presença, sua participação, viu? Também, Laís Santana, Deus abençoe a sua vida. Liz Santana, Deus abençoe a sua vida. Vamos agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas? Gratidão queremos expressar neste momento, Senhor, porque de uma forma tão maravilhosa eu tenho manifestado, Senhor, a tua bondade, a tua generosidade para conosco, tem suprido as nossas necessidades, seja em todas as áreas. Somos contemplados pelo Senhor. Muito obrigado. Aqui está o meio de reconhecimento, de gratidão, de adoração, de culto. Nós estamos aqui, Senhor, para mostrar nossa fidelidade, demonstrar, Senhor, por meio da prática, Senhor, deste reconhecimento, que é ofertando, que é dizimando, se desprendendo daquilo que de fato é do Senhor, e é para a glória do Senhor. Por isso, Pai, usa esse recurso para o louvor da tua glória, para enaltecer ainda mais o teu santo nome, para apregoar o teu evangelho. Te louvo pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado pela fidelidade, pela consciência. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem conduzido o teu servo, a tua filha, dentro dessa proposta. Muito obrigado. Abençoa-os de maneira extraordinária. Faz a janela do céu se abrir para esta noite, em nome do Senhor Jesus. E derrama a bênção sem medida. Dá teus filhos em abundância para que eles tenham para abençoar ainda mais o teu reino e vidas que estão dependentes, Pai, do Senhor. Assim queremos orar e agradecer por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Meninos, beijo no coração. Obrigado. Fiquem aí. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela participação. Vocês não estão vendo o Matheus, mas o Matheus está aí, na retaguarda, tocando aí o instrumento. Né? Glória a Deus. Muito bem. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Irmãos, ontem o culto foi maravilhoso. Irmão Zé, eu sei que o senhor ama, tem um coração evangelístico. Ontem o culto no Outeiro foi maravilhoso. Retomamos, então, as atividades lá no Outeiro. O pessoal já está, pastor, e aí quando é que vai ter? Cristianos, os moradores, né? Quando é que vai ter? E começamos ontem. Foi, assim, extraordinário. Fiquei tão feliz. Né? Amigos que fomos criados juntos, apareceram, estiveram lá. Amigos que são mais velhos do que eu, são antigos lá no bairro. Enfim, nossa, como fiquei tão feliz, fiquei regozijado neste momento maravilhoso. Muito bem, irmãos. Também, hoje de manhã, senti falta de muita gente no culto matutino. Gente, foi maravilhoso o culto matutino. E eu gosto muito quando a família Silva também está conduzindo momentos, né, de louvor, de adoração. Na verdade, a participação dos irmãos. Na terça-feira, irmão Zé, irmã Lia, nos conduzindo a Deus, né, por meio da música, a adoração, né, por meio da música. Na quinta-feira está essa variação agora, graças a Deus. Antes era só Romário e o Nicolas, agora tem a escala, os meninos estão hoje aí, não é? Mateus, Gabriel e Letícia. Semana que vem os meninos estarão com a gente aí, que é o Romário, o Nicolas, depois a Carol e o Erickson. Nossa, isso é maravilhoso demais, isso é bom, ok? Bom, é exatamente isso que nós vamos falar, sobre o culto público. Vamos continuar falando, a gente começou semana passada, vamos terminar então, tentar terminar
essa perícope, tá? Esses versos que estudamos na semana passada. Iniciamos e não terminamos. Bom, vimos que no capítulo anterior, Paulo vai orientar, vai admoestar Timóteo, chamar a atenção de Timóteo, para admoestar os falsos mestres. Esses homens que estavam transitando e ensinando uma falsa doutrina em Éfeso, né? nas igrejas ali, naquela localidade em Éfeso. E Paulo, ele ordena, né? Ele ordena, foi o que vimos na semana passada, o mesmo verbo que ele vai usar aqui, nesse verso primeiro do capítulo 2, tá? Exorto, então ele, da mesma forma, usa aqui, te roguei, né? A ideia de rogar, de ordenar a Timóteo que ele exortasse esses irmãos, esses falsos mestres, que estavam pregando uma falsa doutrina, né? Fábulas e genealogias, né? Genealogias, né? Muito bem, então Paulo está orientando o seu filho na fé, Timóteo, enquanto a isto. Já nesse capítulo 2, ele vai levar a consciência de Timóteo, na verdade, ele vai falar que é dever, responsabilidade de Timóteo, tanto dele como também dos irmãos, ensinar os irmãos a expressão exortar, também uma palavra de ânimo, para que ele possa animar os irmãos, para os irmãos também praticarem. Então, ele vai orientar como a questão do culto, como se portar, como nós devemos nos portar no culto, ok? Como realizar o culto, como se portar, enfim, foi o que vimos na semana passada. E, nesses versículos iniciais, Paulo vai trabalhar a questão da oração. Então, vimos a divisão deste capítulo 2, do verso 1 ao 7. Paulo dá ênfase no culto público, ele vai frisar a oração, tá? Nesses versículos iniciais. Depois, Paulo, ele vai ensinar como, né, deve ser conduzido o culto público, como também como devemos nos portar, tanto os homens quanto as mulheres, no culto público, tá? A partir do verso 8 até o verso 15. Então, vamos ler, para a gente recapitular. Hoje eu botei os irmãos para lerem, tá? Temos uma proposta de oração diária, e nós oramos a Bíblia. Aí, todo dia a gente lança lá no grupo do WhatsApp a oração. Seja bem-vinda, minha querida Carol. Levi, seja bem-vindo também, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Quem está mais ali? Gilzete, eu acho que é isso, Araújo. Deus abençoe a vida da senhora. Seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos ler. Verso 1 do capítulo 2 de 1 Timóteo. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado para pregar, né, como pregador, deixa eu repetir, para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Minha querida Kelly, seja bem-vindo. Né? Muito bem. O que acontece aqui, queridos? O que a gente vê? Primeiro ponto que a gente quer trabalhar, na verdade, do verso 1 ao verso 3, é a importância da oração no culto público. Então, o primeiro ponto que vimos na semana passada é a prioridade da oração. Então, Paulo diz que há uma prioridade. E a oração precisa ser essa prioridade. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões. Tá? Então, Paulo leva a consciência de seu filho na fé, Timóteo. Sid Clay, seja bem-vindo. Olha aí, que maravilha.
Bom em tê-lo aqui. Estava conosco ontem lá no culto, lá no outeiro. Está aqui com a gente também. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, Paulo leva a consciência de Timóteo. Na verdade, ele fala que é dever, é responsabilidade. Você deve fazer isso, Timóteo. Todo culto público precisa ter oração e deve iniciar com oração. A oração é prioridade, tá? É prioritária. Deixa eu melhorar a minha fala. Prioritária no culto público. Todo culto público tem que ter oração. A oração é a chave do culto público. Teve culto, tem que ter oração. Teve ajuntamento para cultuar a Deus, o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor. Ok? Tem que ter oração, porque nós estamos reunidos para quê? Qual é o fim da nossa reunião, do nosso encontro? Não é cultuar a Deus, por isso nós devemos começar falando com ele. Então, Paulo ensina Timóteo e fala, Timóteo é dever, ok? É mandamento. Lembra que a gente viu essa palavra no grego? Parakaleo, não? Tanto no verso 1, verso 3 do capítulo 1, tanto também nesse verso 1 do capítulo 2, tá? A ideia do paracaléu. Então, ele diz no verso 3 do capítulo 1, te roguei, ok? E no verso 1 desse capítulo 2, ele usa a expressão exorto, tá? É a mesma ideia. Muito bem, é a mesma ideia que Paulo traz tanto no capítulo 1, como também agora no capítulo 2. Então, Timóteo, você tem que exortar os falsos mestres, ok? Você tem que exortar. É mandamento, é dever seu, responsabilidade sua. E agora ele está dizendo, Timóteo, é responsabilidade sua. Todo culto público, você deve conduzir a igreja em oração. A oração é prioritária, a oração é prioridade, tá? A oração tem que ter em todo culto. Você precisa falar com Deus, com aquele que vai ser adorado, cultuado, exaltado, enaltecido por meio da sua igreja. A igreja se reuniu, pronto. Se reunimos para quê? Para cultuar? Então vamos orar, certo? Muito bem, então a oração é prioritária. Timóteo está levando a consciência, tá, de seu filho na fé. Timóteo tem que ter oração. Segundo ponto que vimos, a ideia dessa divisão que Paulo usa aqui, se a gente pode usar assim, tá? Bom, a gente pode entender que súplicas, orações e intercessões pode ser considerado como a mesma coisa, menos ações de graça, que ação de graça já é uma gratidão, não é pedido, mas é gratidão. Então, súplica, oração e intercessão são pedidos que iremos fazer, tá? Então, podemos, então, aqui dividir. Vimos, então, essa divisão. Achei interessante a fala. E no comentário está bem específico, né? Com humildade, Calvino disse que não compreendia completamente a diferença entre elas, tá? A súplica, a oração e a intercessão. Então, não existe essa diferença. É a mesma coisa, tem o mesmo fim. Mas podemos, então, pensar em uma linha teológica nessa proposta de dividi-las. Então, súplica, vimos, a ideia, né, está relacionada à apresentação de um pedido ou uma necessidade a Deus, vimos isso. A oração, que tem a mesma palavra, tá, grega, procelce, tá? Procelce, a ideia da adoração. Então, perceba que a oração é adoração. Então, você deve expressar palavras de adoração ao Senhor. Tá? Você deve, então, expressar palavras de adoração ao Senhor por meio da oração. E depois Paulo vai trazer a ideia, né? A ideia da intercessão, ok? A intercessão é você realmente rogar. A ideia aqui é entrar na presença do rei para ali fazer um pedido, então uma petição. Você vai interceder por alguém, tá? Você vai se colocar como intercessor de alguém, de alguma necessidade, perante ao Rei dos Reis. Muito bem, então, lembra que a gente trabalhou os 5 pontos da oração? Adoração, tá certo? Adoração, você pode cantar, você pode adorar a Deus com as suas palavras,
Você pode usar o louvor para adorar a Deus, tá certo? Isso na proposta da oração. Então, adoração, gratidão, agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito, pelas maravilhas, a manifestação dos seus atributos. Beleza? Você pode anotar isso depois, vai ficar gravado. Depois, tá? Momento de quebrantamento. Você vai ter esse coração contrito, quebrantado diante da presença do Senhor. Reconhecer quem você é. Olha, humilde de espírito. Ser bem-aventurado diante do Senhor. Reconhecendo quem você é. Pecador, miserável, que necessita da graça de Cristo. Reconhecer que você pecou, que você falhou, que você errou em pensamentos, palavras, atitudes, olhares, gestos, o que ouviu. Então, reconhecimento. Quarto ponto da oração é você interceder. Então, você vai se colocar, né, diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e vai interceder pela sua família, pelo seu casamento, pela oportunidade de emprego, interceder pelo seu patrão, interceder pelo nosso prefeito, interceder pelo nosso presidente, interceder, né, pelos aqueles que trabalham na linha de frente, na segurança pública. Então, você vai se colocar como intercessor desta pessoa. E, por último, você vai ser o último na jogada, tá certo? Aí você vai, diante da sua necessidade, diante de alguma questão pessoal, meu querido Erisvaldo, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Você vai apresentar a sua petição, a sua necessidade. Senhor, eu estou passando por dificuldade nesta área, é um problema de saúde, é um problema de saúde mental, um problema de saúde espiritual, eu preciso me fortalecer, eu preciso me encher da tua presença, do teu espírito, eu quero mais de ti. Pronto, é o momento que você vai se derramar diante da presença do Senhor e vai pedir por sua vida, tá? É uma espécie de intercessão, lógico, né? Traz essa ideia de intercessão também, mas agora você vai clamar por sua vida, beleza? Então, Paulo traz essas quatro informações. E, por último, a ideia que ele traz aqui é ações de graças. Bom, é o que nós vamos ver agora. O terceiro ponto é a abrangência da oração. A oração tem um alcance mundial. Olha, coisa tremenda, né, irmãos? Hoje nós oramos pela vida da mãe do nosso irmão Ocimar, a dona Maria. Nós não estamos lá. Nós não estudamos medicina. Nós não fizemos farmácia, tá? Biomedicina, para a gente entender de medicação, como é que é feito, enfim, receitar, orientar. Nós não fizemos enfermagem. Nós não fizemos um curso técnico de enfermagem para estar lá ao lado dela, acompanhando ela. Mas olha só, irmãos, nós temos um Deus que é médico dos médicos. Olha que maravilha, a gente ora aqui em Deus para alcançar ela lá no estado onde ela está, né? Na situação que ela se encontra. Então, pense na abrangência da oração. E outra coisa que Paulo está ensinando aqui a Timóteo. Deixa eu voltar um pouquinho a respeito da oração. O cuidado que a gente precisa ter quando a gente estiver em culto público. Em um culto público, irmãos, tem horário para começar e tem horário para terminar. Né? Lembra que eu te falei a semana passada a respeito das vigílias de oração que a gente faz lá na igreja? Né? Lembra como no início que eu fazia, ficava quase uma hora ou mais de uma hora orando e não fazia por maldade, mas era algo espontâneo, natural. Quando eu olhava no relógio, meu Deus, não deixava praticamente ninguém orar. Né? Começava às 7, terminava às 8h10, passava o microfone. Quando vai ver, já era 9 horas, a gente já finalizava o culto de oração. Então, é a prudência que a gente precisa ter. Você quer orar com 1 hora e meia, quer orar extenso em um culto? Você não pode, tá? Faça uma oração consciente. E, às vezes, irmãos, eu estou abrindo um parênteses, às vezes a gente pede assim, meu irmão, expresse uma palavra de gratidão a Deus. Aí você vai, Pai, obrigado pelo dia, obrigado pelo teu amor, teu carinho, teu cuidado. Ô, Senhor, abençoa, Senhor, a vida do meu irmão. Abençoa, meu irmão, uma oração de gratidão, uma oração de gratidão. Uma oração de adoração, uma oração de adoração. A oração de intercessão, você vai interceder. É onde você vai pedir, tá certo? Você não pode misturar as orações. Precisa ter essa consciência, aí não precisa orar. Vamos aprender com o nosso irmão Zé Luiz. A oração dele é simplória. Lógico, precisa ser fundamentada na palavra. Você não vai falar qualquer coisa,
de qualquer jeito, de qualquer forma. Quer ver aquela oração que fala assim, ô Senhor, visita o meu irmão, fulano de tal, ele mora na rua tal, número 366, ele está vestido com aquela camisa hoje, com aquela roupa, ele é esposo daquela irmã, não precisa falar isso para Deus. Ou aquele gosta de mandar recado, né? Meus irmãos, tem gente, oh Deus, tem gente aqui que, sabe, precisa se converter, aquela oração que você manda recado, né? Tem gente aqui que eu não gosto, tem gente aqui que é problemática, tem gente aqui que é isso, que é aquilo. Aquela oração que você manda recado, irmãos, não é isso. Tá certo? É uma oração consciente. Bom, voltando ao terceiro ponto, você deve orar por todos, não só pelos cristãos. Graças a Deus que nós não só oramos pelos cristãos, oramos por todos. A oração tem que ter uma abrangência. Beleza? Não só pelos cristãos, mas por todos. Porque a oração, tá? A oração tem esse alcance mundial. Conseguimos alcançar pessoas, meu Deus, infinito. Não é? Pode estar espalhado entre os 4 cantos desta terra. Você pode orar, como nós oramos pelos missionários. Não é? Oramos pela igreja perseguida. Agora a gente ora pelos missionários e esquece de orar pelos aqueles que perseguem os missionários. A gente ora pelos pastores, mas esquecemos de orar pelos aqueles que têm caluniado, difamado, que tem... O Senhor Jesus nos ensina, irmãos, que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Tá certo? Orar pelos nossos inimigos. Viu, Thay? Seja bem-vinda, minha querida. Devemos orar por todos, tá certo? Mas não vai orar simplesmente, Senhor, mata, destrói, paralisa. Não. Ore para Deus transformar. Ore para Deus mudar. Ore para Deus tocar o seu coração, mudar a sua vida, tá? Invista nesse processo de oração, interceda, clame. Você precisa fazer isso, meu irmão. Nós precisamos fazer isso enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Nós nos reunimos, Erisvaldo, para fazer isso. Meu querido Alcimar, Sid Clay, né? Minha querida Lidiane. É o que nós devemos fazer enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Tá? Então, essa é a nossa missão, essa é a nossa função. Temos que clamar, meu querido Josivaldo, Genivaldo. Né? Precisamos clamar, minha querida Ninha, que está aí, minha tia Ninha, né? Ninha Tavares. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua presença e participação. Irmão Domingos, é isso que nós devemos ter, essa consciência, Camila Coutinho. Deus abençoe a sua vida. Edmilson, quando nós nos reunimos, devemos pensar no outro, na necessidade do outro. Aquele que está na sarjeta, está debaixo das marquises, que não tem um teto, uma casa para morar. De repente já teve, perdeu tudo, por causa das drogas, por causa, de repente, perdeu a sua família, né? Se fundou, né? Ou se afundou, melhor dizendo, nas drogas, na criminalidade, na prostituição, perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu a dignidade, enfim, temos que orar para Deus restaurá-lo. Deus mudou a nossa vida e pode também mudar a vida a vida desta. A oração tem um alcance mundial. Tocamos o mundo inteiro, irmãos, com as nossas orações. Precisamos orar, é o que Paulo nos ensina aqui, Jaque. Devemos orar por todo o mundo, minha irmã Cosmita. Orar por todos. E Paulo agora destrincha, né? Destaca 3 alcances, da oração. Então ele diz, primeiro, em favor de todos os homens, como ele diz, depois, em favor dos reis e em favor dos que se acham investidos de autoridade. Muito bem. Em favor de todos. Isso significa que nenhuma pessoa está fora da esfera das nossas orações. Nenhuma pessoa deve estar fora da esfera das nossas orações. Devemos orar pelos salvos e pelos não salvos. Devemos orar por nossos irmãos e até pelos nossos inimigos. E aí eu quero seguir a linha de pensamento de Hendricks, quando ele diz que todos os homens, neste contexto, significa todos os homens, sem distinção de raça, nacionalidade ou posição social. Tá certo? Não tem distinção de raça, nacionalidade e posição social. Por isso, nós devemos clamar, irmãos. Clamar, suplicar a Deus, interceder por todos os homens. Todos. E Paulo depois diz, devemos orar
em favor dos reis. Agora pensa aí, irmãos. Paulo aguçando o coração, a mente de Timóteo, dizendo é uma ordem, e da igreja. Na sua época, o imperador era o Nero. Imagine aí. Pensa aí, Nero perseguia a igreja, Nero perseguia os cristãos, jogava nas arenas da vida para serem comidos pelos leões, devorados pelos leões, caluniava, difamava, mentia a respeito dos cristãos, tocou fogo em Roma para dizer que foram os cristãos, fez um monte de coisa, e Paulo disse, ore por ele. Mesmo que a autoridade venha a ser perversa, você deve orar por ele. É sua obrigação, irmãos. É nossa obrigação, é a obrigação da igreja orar pelas autoridades, pelos reis. Devemos orar por eles. Mas ele está me perseguindo, tem que orar. Tem que orar por ele, por essas autoridades que decretam a perseguição contra a igreja, contra os cristãos, que fazem tantas atrocidades por aí, irmãos, afora, dentro do nosso país, dentro do nosso estado, dentro do nosso município. Enfim, acontece. Mas nós devemos orar por eles. Clamar, você gostando ou não. Não estou falando aqui de você ser partidário, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seu relacionamento com Deus e a sua responsabilidade de orar pelos reis, de orar, então, por eles. É minha responsabilidade. É sua responsabilidade. É nossa responsabilidade. Orar por Jair Bolsonaro. Orar por Mário Alexandre. Orar por Rui. Mas eu não gosto daquele outro, porque desse partido, porque faz isso, porque eles metem a mão aonde não é para meter, porque pega o dinheiro da gente e faz isso, faz aquilo. Não importa. Eles darão conta a Deus. Lembre-se que tudo que o homem planta, ele vai colher. A nossa responsabilidade, é dever nosso, é obrigação nossa da igreja orar pelos reis, pelas autoridades. Ainda que pessoalmente sejam pessoas indignas, a posição que ocupam merece o nosso respeito e devem ser objeto de nossa oração, diz o pastor Hernando Dias Lopes. Bom, ainda que são pessoas indignas, mas a posição que eles ocupam, o lugar, o cargo de autoridade, a nossa responsabilidade é orar por eles. Paulo diz mais, terceiro ponto, do alcance das nossas orações. Tá? Primeiro, orar por todos os homens, orar pelos reis, e agora Paulo diz que nós devemos orar, irmãos, né, aqueles que se acham investidos de autoridades. A Bíblia é clara em afirmar que toda autoridade procede de Deus e é ministro de Deus para coibir o mal e promover o bem. Como assim? Que estranho, né, irmãos? Né? Meu querido Ed, seja bem-vindo em nome de Jesus. Toda autoridade é constituída por Deus, procede de Deus e é ministro de Deus para coibir o mal, combater o mal e promover o bem. Irmãos, está escrito em Romanos, capítulo 13, verso 1 a 3. Olha a nossa responsabilidade de orar pelas autoridades. É o que nós devemos fazer, meu querido Ed. Orar pelas autoridades. Mas eu não gosto de fulano. A autoridade, a liderança dele é assim, assada, é desse jeito. Né? Eu queria que fosse fulano. Não importa o que você pensa, o que você acha. Tá? Se eu, enquanto pastor, colocar aqui, vamos orar pelas autoridades. Vamos orar pelas autoridades do nosso país. E o pastor gosta de Bolsonaro. Não tem nada a ver com gostar ou deixar de gostar. Tem a ver com a minha responsabilidade enquanto cristão. É o meu dever, é o meu papel de orar pelas autoridades. Os reis e todos aqueles que se acham investidos de autoridade. Muito bem, olha o que está escrito em Romanos. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Por isso que a gente deve orar, irmãos, nesse processo transitório, né,
do governo, tá? Municipal, estadual, ok? Devemos orar. Estadual ainda vai vir, mas eu falo no sentido geral, né? Em prefeitos e vereadores. Devemos orar, porque Deus já sabe quem vai estar lá. Deus vai levantar. Seja bom ou não, Deus vai levantar. Deus vai permitir que esse alcance, então, a sua cadeira, o seu lugar que é de direito, tá certo? Na Câmara, na presidência, então, da cidade, a gente pode considerar, né? Trazendo para o lado eclesiástico, né? Que se chama do presidente, o presidente da igreja, né? Muito bem, olha só. Então, preste atenção, as autoridades que existem foram, por ele, estabelecidas. Vai cair a conexão do Instagram, tanto do da igreja quanto o meu, mas a gente vai voltar, tá bom? Eu vou dar um pause, eu vou parar para vocês não perderem. Se vocês volta também, viu, Ed? Não deixe de voltar não, meu querido. Muito bem, presta atenção. Portanto, olha o que diz o verso 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aquele que é contra, se rebela às autoridades que Deus levantou, tá? Que Deus levantou. Lembre-se, está se colocando contra Deus, contra a sua vontade. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo. Irmãos, cuidado, irmãos, com a sua língua. Cuidado com as influências, as más influências. Né? As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado, você é cristão. Tem cristãos que gostam de falar mal dos políticos. Cai fora. Tem um monte de gente aí que só Jesus da causa. Eu confesso, irmãos, olha, confesso que você não deve nem se envolver com eles. Nem estar com eles. Só um minutinho, vai cair o Instagram aqui. Deixa eu voltar. Só um minutinho, queridos. Pronto, voltamos. Então, assim, cuidado. Cuidado com quem você está ao lado, com quem você está falando, conversando, ouvindo. Porque tem gente que gosta de denegrir a imagem do outro, tem gente que gosta de falar mal, mas olha, você é cristão, lembre-se disso. Cuidado para não sobrevir, tá? Condenação da parte de Deus para a sua vida. Porque esta autoridade foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus colocá-lo lá. Permitir que isso acontecesse, tá bom? Então, cuidado. Tenha muito cuidado. Beleza? O verso 3 diz, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelo que praticam mal. Então, aqueles que praticam mal que devem realmente temer as autoridades. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ele o enaltecerá. Essa é na tradução NVI. Então, perceba, irmãos. Perceba, meu querido irmão. Jovenils, Josivaldo, Rogério, a importância de nos submetermos a Deus. Submetam-se a Deus, pois se você submeter a Deus, vai facilitar você submeter as autoridades aqui na Terra. Meu querido Jonathan. Não esqueça. Então, está aí o ponto pelo qual, o terceiro, vimos, e essa distribuição, né? Essa forma de destacar o alcance da oração a todos os homens, aos reis, como também a todos que foram revestidos de autoridade. Então, você tem na área da segurança pública, nós temos nosso irmão Ocimar, né, que é uma autoridade, né, é um magistrado, é um juiz. Olha aí, então, devemos respeitá-los, tá? Ter realmente a consideração por eles. Não esquecer desse detalhe, irmãos. Precisamos respeitá-los, ter a consideração por eles. Tá? E quando você se porta com dignidade, vocês serão exaltados por eles. Eu lembrei de um irmão que estava brincando com o professor Luiz Bezerra, que na verdade é
um juiz hoje aposentado. Ele contando para a gente que o membro da igreja, o irmão em Cristo, estava brincando, levando na gozação, tirando uma sarna dele. Foi a primeira vez, foi a segunda, foi a terceira. Só que o irmão, o nosso irmão, o doutor Luiz Bezerra, não estava dando essa liberdade para que ele pudesse brincar, sabe? Eu tenho amigos que a gente brinca, a gente se diverte, a gente dá risada um do outro, né? Pastor Felipe me detona, irmãos, né? Mas ele fala tudo que ele é. Ele não quer dizer para ele mesmo, ele fala que eu sou. Aí, brincando, enfim. Mas esse irmão começou a brincar. Aí, ele contando pra gente, uma certa vez ele falou assim, chamou o irmão, meu irmão, perdão, o irmão está passando dos limites. Eu não te dei essa liberdade para você brincar comigo. Se o irmão continuar brincando assim comigo, eu vou usar a autoridade que eu tenho humana e vou lhe atuar. Então, eu estou te chamando a atenção para você não mais brincar comigo, que eu não te dei essa liberdade de você brincar. Essa brincadeira eu não estou gostando, não está me agradando. Ele falou com amor, com jeitinho, sabe? Mas da próxima vez que o irmão brincar assim, como eu já estou te chamando a atenção, você não sabia, mas eu estou te chamando a atenção, eu vou lhe atuar enquanto autoridade eclesiástica, enquanto autoridade civil. Então, olha, cuidado. Você percebe? E eu lembrei do cuidado. Eu tive no velório, ministrando a palavra no velório, do nosso querido saudoso irmão Augusto, lembra? Ele era, partiu, cunhado do nosso ser. E ele conversando comigo, me chamou, todo amor, todo carinho, sempre me tratou bem enquanto meu professor, sabe? Exaltando, nossa, que palavra, pastor, glória a Deus, se eu for morar em Ilhéus, estou pretendendo morar em Ilhéus, vou congregar contigo, gostei muito, tenho um carinho muito grande. A filha dele andava muito na nossa igreja lá em Itabuna, na nossa congregação. Então, sabe, quando se porta de maneira decente, você é honrado, você é exaltado. Essa é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Então, a gente não tem que temer as autoridades, devemos respeitá-las e orar por elas. Certo, irmãos? Não esqueçam disso. Muito bem. E aí, então, por que nós devemos orar? Para a gente concluir, pelo menos, esse verso 2. Por quê? O quarto ponto. Né? Qual o alvo das nossas orações? Para vivermos, né, uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Olha o alvo, né? Qual é o objetivo? Ok? Com que objetivo nós devemos orar? Qual é o objetivo, então? Vamos ver aqui agora, Paulo diz, para vivermos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Irmãos, pense na perseguição ferrenha contra os cristãos. E Paulo diz, Timóteo, ore, meu filho. Leve a igreja a orar pelas autoridades, para que o Senhor toque o coração deles e venha minimizar, que venha trazer tranquilidade, que venha trazer mansidão, que vocês venham viver em paz, sem conflitos, sem situações delicadas, indesejadas. Não é? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Tem que orar para você ter essa vida tranquila, para você ter essa vida mansa. E aí Hendricks traz uma explicação, né, com a prioridade sobre essa ideia. Vida tranquila refere-se a uma vida livre e livre de inquietudes externas. Então Paulo diz, orem para que você não venha ter inquietudes externas. E vida mansa é uma vida que está livre de perturbações internas. Orem para que vocês não tenham perturbações internas. Clame a Deus por eles. Eles não estão te perseguindo? Ore. Ore por eles. Peça para Deus tocar o coração deles, mudar o coração deles. Olha, 1 hora, irmãos. Achei interessante já aqui, minha esposa falando semana passada. Irmãos, prestem atenção, guardem isso em nome de Jesus. Né? Ela usou uma expressão que é até secular. O mal, ele nunca prevalece. Ele vai atuar, mas a ideia que a gente traz da palavra se levanta para cair. Ele nunca vai prevalecer. Por isso, não desista
de orar. Perseverança na oração, como Paulo nos ensinou em 1 Timóteo, tá? Mandamento, perseverar na oração. Devemos perseverar lá no capítulo 5. Devemos orar. Perseverar na oração. Não desistir. Continue orando, intercedendo, clamando a Deus pelas autoridades, pelaqueles que vos perseguem, para que haja tranquilidade, não é? Ausência de inquietudes externas, como também mansidão, né? Essa vida mansa, ausência de perturbações internas. Ore, clame, busque. Deus quer te abençoar. Deus quer derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. O segundo ponto, né? Com que objetivo nós devemos orar é ter a ideia da piedade e respeito. Piedade para com Deus, a ideia dessa vida devota, que está aos pés do Senhor Jesus, né? Prostrado aos pés do Senhor Jesus, e também ter respeito. Respeito tanto para com Deus, como também para com os homens. É o que nós devemos ter, né? Respeito. Então, piedade, devemos orar, clamar. Qual é o objetivo da nossa oração? Vida tranquila e mansa, como também é a ideia da piedade e respeito. Uma vida devota, uma vida quebrantada, minha querida Débora Marques, diante do Senhor. Olha, Josi também está aí com a gente. Deus te abençoe, Josi. Seja bem-vindo. Ter essa vida piedosa diante de Deus, essa vida devota, de buscar ao Senhor de todo o seu coração, de se entregar-lhe por inteiro, entregar sua vida ao Senhor Jesus, e de fato evidenciar essa verdade. E respeito, irmãos, respeitem o outro, as autoridades que foram constituídas por Deus. Respeitem. Respeitem os homens. Tá? A consequência da oração, o objetivo da oração será este: a gente alcançar estes benefícios. Tá? Alcançar esses benefícios por meio do Senhor Jesus, por meio do nosso Deus, tá? Que vai responder às nossas orações. Então, não esqueça, quer ter tranquilidade? A igreja quer ter tranquilidade? Quer desfrutar dessa paz, dessa vida mansa? Tem que orar. Cara no pó, joelho no chão. Vamos clamar, vamos estar juntos, irmã Cosmita, Jaqueline Vitória, minha querida irmã Alessandra. Temos que orar, temos que clamar a Deus, temos que invocar o seu santo nome. Temos que buscar a sua presença, meu querido Cid, minha querida Lidiane, minha querida Gil. Tá? Temos que buscar por meio da oração, minha querida irmã Lia, Zé Luiz. Temos que orar, irmã Carmecil. Temos que buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Josa, irmão Gerson. Temos que orar, temos que invocar o nome do Senhor a todo instante, a todo momento. Invocar o seu santo nome, pois esta é a vontade de Deus, minha querida Aninha, minha tia Aninha, para as nossas vidas. Jovenils, irmã Luzinete, meu querido irmão Domingos, é exatamente isso que nós devemos fazer, Camila. Meu querido primo que está aí, Cristiano também, né? Então temos que orar, temos que clamar, vamos invocar. Se é Deus que coloca lá, é Deus que permite eles estarem lá no poder, a nossa responsabilidade agora, o nosso dever é orar por eles. Vamos orar. Eu acho tão bonito, temos aí 2 candidatos, a irmã Josi também, ela está se colocando aí, ela me encontrou um dia desse aí, disse que está também colocando seu nome para estar nos representando, né, aí na nossa cidade. Cristiano e Josi, a coisa mais bonita, mais centrada de um candidato e de alguém que está lá também, já no poder, é você respeitar o outro. Não vença tentando derrubar o outro, não vença tentando denegrir o outro. Eu lembrei que ia votar em um candidato há anos atrás. Estava na casa de minha sogra, e o filho desse candidato, né, falou muito mal de um parente meu que estava exercendo o poder, né, exercendo, então, um cargo dentro da nossa cidade. Ele não sabia que eu era parente, eu ouvi, e até hoje, está perdoado em nome de Jesus, né, irmãos? Mas até hoje, para me voltar em alguém que está coligado a ele, é um pouco difícil. Eu não consigo. Se você começa a denegrir o outro, eu fecho o coração.
Porque você precisa realmente exercer, sabe? Exercer de maneira legítima, assim, o ofício pelo qual, desde já, Deus está lhe convocando para assumir a responsabilidade. Então vá, faça a sua parte. Ah, e candidato tal, vamos orar pela vida dele, quem sabe Deus também coloca ele lá. Ah, mas o fulano de tal que está agora exercendo o seu papel, vamos orar pela vida dele. Se for a vontade de Deus, Deus vai tirar ele e vai colocar outro. Essa é a nossa função, é a nossa responsabilidade. A gente não está aqui para dizer que partido A, partido B é bacana, é legal. Estamos aqui para glorificar a Deus, para interceder por estas vidas, por este que precisam e carecem das nossas orações. Eu não tenho coragem, e não é meu chamado, não é minha responsabilidade, se colocar à disposição da população para estar lá na Câmara dos Vereadores ou assumir a responsabilidade como prefeito dessa cidade ou vice-prefeito. Mas Deus levantou pessoas. Deus levantou pessoas. E eu tenho certeza que Deus já estabeleceu pessoas para assumir. Eu tenho orado por pessoas. Né? Eu já tenho o meu. Eu já tenho o meu. Ok? Beleza. E respeito a todos. Mas eu tenho orado, apresentado para que a vontade de Deus possa se cumprir. Ore pelas autoridades. Minha querida Camila, ore pelas autoridades. Ore por esse tempo que nós estamos vivendo. Para que haja tranquilidade. Para que haja essa vida mansa. Né? A ausência de inquietudes externas e a ausência de perturbações internas. E viva com piedade diante do Senhor e respeito para com os homens. Respeito para com Deus e respeito para com os homens. Glorifica a Deus por meio da sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Bom, qual é a aplicação, fechamento disso tudo? Oração é prioritária no culto. Não que os demais elementos não sejam. O louvor, né, a adoração por meio da música, a leitura da palavra e também a pregação, irmãos. São duas peças fundamentais, a oração e a pregação. Duas peças fundamentais do culto, tá certo? A oração e a pregação. A oração é prioritária. Qualquer ajuntamento da igreja tem que ter oração. Senão, o culto não vai ser válido. Como é que você vai prestar um culto a Deus, sendo que você não vai falar com ele? Imagine. Viemos aqui para bater parabéns para Lucas, comemorar o aniversário de Lucas. A gente vai chegar na casa de Lucas, não vai dar uma palavra para ele. Né? Viemos aqui, irmãos, né? Bate parabéns, não fala nem o nome de Lucas, não fala com Lucas, come o bolo, toma o suco, né? Não abraça Lucas e vai embora. Um exemplo bem chulo, bem raso que eu estou usando. Então, irmãos, tem que ter oração. Todo culto, todo ajuntamento, culto público tem que ter oração. É prioritário. Cuidado com a sua oração. Modere na sua oração. Seja bibliocêntrico, use a Bíblia. Não fale o que você quer falar de qualquer jeito, de qualquer forma. Tem que ser uma oração teológica, centrada. Não é? Cuidado. Não usa aquelas expressões esquisitas, estranhas. Vassoura de fogo, varre. Vassoura de fogo está na Bíblia, pelo amor de Deus. Me perdoe quem usa essa expressão, me perdoe, né? Porque o candelabro de fogo, acende o candelabro. Meu Deus do céu. São peças, iguarias, objetos do Antigo Testamento, que trouxe para o Novo também, algumas vertentes, mas não se usa mais. Nem você viu o sacerdote, nem os apóstolos orando, mencionando essas coisas. Então, irmãos, tenha consciência do que você está falando com Deus. Tudo bem que você vai errar, vai dar uma ratadazinha no português, vai falar uma palavra aqui e acolá que não seja uma palavra eloquente. Não, irmão, não estou falando de palavra eloquente, não estou falando de palavras que sejam condizentes com o evangelho, com a palavra de Deus. Não vai falar qualquer coisa, sabe? Então, cuidado, tenha cuidado. Outro ponto, segundo ponto que nós aprendemos, que nós devemos orar pelas autoridades. Seja ele bom ou ruim, seja ele excelente no que faz ou péssimo no que faz, nós temos a responsabilidade, a obrigação, é mandamento, irmãos, orar por eles. Ore pelas autoridades, não esqueça. Né? Seja governo, seja segurança pública, seja o seu patrão, seja um supervisor, um gerente, tem que orar por ele. Uma autoridade que foi constituída no seu
ambiente, tá? No seu ambiente profissional. E, dentro desse ponto, lembre-se, verso 3, fechando, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. É agradável. Deus se agrada, irmãos. Deus se agrada desta oração. Deus se alegra com esta oração. Ah? Então, você deve fazer isso. Você deve orar. Não esqueça. Deus se alegra. Esse é o terceiro ponto. Ah? Porque isto é bom e aceitável diante do Senhor. Faça isto. Não esqueça. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração para louvor da sua glória. Quero agradecer a presença de todos, meu querido irmão Simar, Wenderman, Mateus, Gabriel, Letícia, Rogério, Luquinhas, que está aqui comigo também, servindo com todo entusiasmo, toda alegria, minha querida irmã Luciene, Fidelis, Erisvaldo, Helenita, Deus abençoe a sua vida de maneira especial, Joilda, a irmã Lia, irmão Zé, irmão Josevaldo, irmão Jonathan, minha irmã Alessandra, Jaqueline Vitório, Cosmita. Muito bem. Teve mais gente aqui. Infelizmente caiu a transmissão para voltar. Minha querida Mara, Deus te abençoe. É uma honra também tê-la aqui com a gente. Aqui no Facebook. Minha querida Andréia, né? Andréia lá de Itabuna. Andréia, Maria do Amparo, Carmecio, Sandra, Irene, Manuel, Karen, Fábio Souza, estive lá visitando os irmãos, né? Que maravilha. Obrigado pela recepção, irmão Manuel, irmã Irene e também Karen. Foi muito bom, viu? Manuel, que nem eu, e que nem você também, viu, Lu? Gosta de falar, mas é bênção, rapaz. Eu fiquei muito feliz e foi contando histórias e o rapaz, que maravilha. Sai de lá edificado, né? Captei um monte de informação que o senhor estava falando, ele estava contando as histórias, o senhor falando e, ó, só absorvendo. Muito bem, obrigado pelo carinho e recepção dos irmãos, né? Pedro Pirajá, Fábio Souza, Prícia, Bernardo Pena, Deus abençoe a sua vida, Nadi e família, Aleph, Xande, meu querido primo Cristiano, tá aí também, né? Tem um carinho muito grande por ti, viu? Deus te abençoe, estou orando pela sua vida. Camila Coutinho, Edmilson Almeida, Domingos França, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, a Nalva, minha querida titia Aninha, Deus abençoe, mande um abraço para tio Zé Alberto, conhecido como Zé Zoada, peixe no cara que fala alto. Eita, aí é igual a minha esposa aqui, viu? E Daniel, a mesma coisa, só fala alto. Jovenilson e Pedro Pirajá, não é mesmo? Já falou já, né? Deus abençoe a vida dos amados. Camila Coutinho está aqui também. Deixa eu ver quem mais. De repente apareceu aqui. Débora Marquês. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Débora. Fico muito feliz com a sua companhia. Josi também. Deus abençoe a sua vida. Estamos orando também pela sua vida. A igreja está orando pela sua vida. Responsabilidade nossa, orar pela sua vida. Obrigado. Também pelo YouTube, minha mamãe Helena. Deus abençoe a sua vida. Lidiane também, minha prima Lidiane e família. Aí, mande um abraço para todos. Cid Clay, lá do Outeiro. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua companhia. Né? Carol também está aqui com a gente. Carolzinha da nossa igreja. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar. Orar pela sua vida. Orar pela nossa vida. Interceder. Pedir que Deus continue trabalhando a nossa vida. Meu querido Nicolas, Deus abençoe a sua vida, meu filho. Romário esteve com a gente aqui, não sei se ele está por aí ainda. Que Deus possa fazer, tanto de mim quanto de você, homens, mulheres, segundo o teu coração. Irmãos, independente do que o mundo prega e faz, nós somos diferentes. A moda agora é fazer tatuagem. Você vai ver um monte de crente, cristão não faz, mas crente tatuando seu corpo. Eu já tenho minha tatuagem, você já tem a sua tatuagem. Cadê, pastor? Minha tatuagem está aqui no coração. Jesus Cristo de Nazaré. Servo do Deus Altíssimo. Já foi, a nossa tatuagem está no nosso coração. Lembra que Paulo falou que a circuncisão não é mais externa, mas é interna, no coração, não mais no prepúcio, não mais no órgão genital, mas agora é no coração. A sua tatuagem é no coração. Você que é cristão, crente,
O diabo crê e estremece, diz a Bíblia, né? Que o diabo crê e estremece. Até o diabo é crente, crê na existência de Deus. Mas o cristão legítimo, verdadeiro, genuíno, não entra na modinha, não. Mas faz um diferencial. Seja quadrado, mas seja um homem de Deus. Seja quadrada, minha irmã, mas seja uma mulher de Deus, temente ao Senhor. Viva para o louvor da glória de Deus Pai. Nada de modinha. Leve a sério a vida cristã. Sabe por quê? Tudo que você planta, tenha certeza, de Deus não se zomba. Um dia você vai colher. Plante coisas boas. Se você planta na carne, vai colher na carne. Se você planta no Espírito, vai colher no Espírito. Glorifica a Deus por meio da sua vida. Pai, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, de todos que nos acompanharam nesta noite. Queremos te louvar, Senhor, pela presença de todos. Te pedir, Senhor, continua a modelar as nossas vidas, o nosso caráter, a nossa personalidade, a mudar as nossas vidas. Não nos deixa parecido com o mundo, mas nos deixa parecido com o Senhor. Queremos glorificar o teu santo nome por meio de nossas vidas. Nós não queremos fazer como muitos estão fazendo. Não nos deixa ser influenciado por esses, mas queremos ser bênção. Bênção para as autoridades, respeitá-los, orar por eles, interceder por eles. Queremos, ó Pai, ter a consciência da importância da oração no culto público, no meu lar também, de maneira individual, no meu lar com a minha família. Queremos glorificá-lo, Senhor, por meio da oração prestada a Ti e do serviço prestado ao Senhor. A oração em favor daqueles que estão à nossa volta, pois a oração tem essa abrangência de alcançar o mundo inteiro. Por isso, nós queremos agradecer pelo estudo desta noite. Queremos orar em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, beijo no coração. Obrigado pela sua presença, sua participação. De hoje a 8, vamos continuar. Não terminamos, então, o capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Vamos terminar o verso 5 ao verso 7. E aí, aqueles que querem saber, e aí, ó, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Vamos estudar. Será que todos os homens serão salvos? Vamos estudar sobre isso semana que vem. Amo vocês. Até domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical. Vai ser uma aula tremenda. Pastor, qual vai ser a parábola? Deixa eu lhe dar aqui a parábola. Lucas, para a gente finalizar. Espera aí. Lucas, sai daí não. Capítulo 12, verso 35 ao verso 48. Lucas 12, do verso 35 ao 48. Nosso irmão Erickson será o professor da gente no domingo. Estaremos lá, hein? 9 horas da manhã. Eu quero ver a igreja, ó. Lógico, com a sua capacidade, né? Com a sua limitação estabelecida, então, por nós, para mantermos o distanciamento. Beleza? Deus abençoe em nome de Jesus. Boa noite. A paz de Cristo para todos. Tchau, tchau.